E Deus me trouxe um texto aí em Lucas, no capítulo 10, que é uma das primeiras, dos primeiros episódios do derramar do fogo de Deus, do Espírito Santo de Deus. Em Lucas, no capítulo 10, Jesus envia seus 70 discípulos, a palavra de Deus diz assim, e depois disso designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante de sua face, de dois em dois, a todas as cidades e lugares aonde eles haviam de ir. E dizia-lhes, grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiro em meio a lobos. E não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa onde entrares, dizei primeiro, paz esteja nesta casa. E se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não, voltará para vós. E ficai na mesma casa comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. E em qualquer casa em que entrares e vos receberem, comei do que vos puserem diante. E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Pula lá para o verso 16, diz assim, quem vos ouve a vós, a mim me ouve, e quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. E voltaram os 70 com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes, eu via Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do mal, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegrei, porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Aleluia. Deus, que o Senhor possa aplicar esta palavra em nosso meio. Em nome de Jesus, que nós possamos compreender a tua mensagem nesse texto. Para a glória do teu santo nome. Amém. Quando comecei a ler esse texto, eu percebi a sede de Deus por transformar vidas. Lendo esse texto, eu comecei a pensar, uau, Jesus não tinha sido crucificado ainda. Ele não tinha derramado o Espírito Santo em Pentecostes. Mas ele resolveu antecipadamente dar uma degustação para os discípulos. Meio que, eu vou deixar vocês viverem um pouquinho do que vai acontecer depois quando eu mandar o Espírito Santo de Deus. E aí ele enviou 70 discípulos para fazerem a obra nas cidades onde ele iria passar. E a palavra de Deus diz que os demônios obedeciam os discípulos. A palavra de Deus diz que os escravos de toda sorte de medo, escravo de vício, escravo de dúvida, escravo de doenças, eles eram libertos. Porque os discípulos oravam e as coisas aconteciam. Mesmo antes de Pentecostes, mesmo antes de Jesus ser crucificado, de pagar o preço pela nossa vida. E isso me mostra a sede de Deus pela transformação de vidas. E quando Deus me trouxe esse texto, Ele começou a me mostrar algumas coisas que nos ajudam a entrar nessa onda profética, amém? Algumas coisas que nos tiram os nossos bloqueios e faz com que todas as amarras que porventura esteja segurando a nossa vida, para que a gente não entre no mover de Deus, elas caiam por terra, porque em nome de Jesus, eu quero declarar que todos vocês entrarão no mover profético do Senhor, que está acontecendo nessa igreja nos últimos dias. Se há alguma coisa impedindo, eu quero declarar em nome de Jesus, cai por terra agora. Toda dúvida, toda dificuldade, toda incredulidade, seja repreendida em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Porque eu creio que quando nós oramos, Deus opera em nosso favor. Amém? E a primeiro alerta que eu vejo nesse texto é, a colheita é grande, mas poucos são os obreiros. E quando eu li isso, eu fiquei pensando, uau, é verdade.
É verdade, tem muita gente sofrendo, muita gente precisando, muita gente pronta, sabe, para ser evangelizada, para ter a sua família transformada, muita gente vivendo mal e precisando de uma palavra da verdade para poder ser transformado. Só que pouca gente disponível para falar para essas pessoas. Mas esta é uma verdade, foi dita por Jesus, mas não é uma verdade da nossa igreja, em nome de Jesus, amém? Isso pode ser uma verdade em todos os lugares da terra, mas aqui na nossa igreja não, em nome de Jesus. Eu declaro isso profeticamente. E declaro isso vendo o que está acontecendo. Por exemplo, no culto de quinta, a ativação profética, quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor, né, Paulinho? Pastor Paulo. Louvar a Deus pela vida do pastor Ibe, que tem levantado irmãos e ativado a gente profeticamente. E a palavra dele, a direção dele, desde o começo da semana, sem ser a passada a outra, é o seguinte: eu não quero que somente eu profetize na vida das pessoas. Eu não quero que Deus me use apenas. Eu quero que Deus use o cara que está lá no projetor, o cara que está lá trabalhando como zelador, o cara que está lá no estacionamento, o irmão que está sentado aí. E ele tem dia após dia, nessas 2 últimas semanas, ensinado a gente a como enxergar e ouvir o mover de Deus. E eu quero dizer que isso é para você também. Isso é para você. Pastor Ibe não está fazendo isso só com os pastores, ele está fazendo isso com a igreja. E quanto mais pessoas forem ativas profeticamente, menos esta verdade acontecerá. A colheita é grande, mas poucos são os ceifeiros. Mas Jesus não parou aí. Ele disse: orai para que Deus mande mais obreiros. Amém? Então eu creio que nós não precisamos viver com poucos ceifeiros, com poucos obreiros. Porque Jesus mandou a gente orar. E nesta igreja, em nome de Jesus, nós não viveremos isso. Em nome de Jesus. Eu fico pensando como pude viver algum tempo da minha vida sem o mover profético. Sem buscar de Deus. Para você entender, quando eu falo mover profético, o que eu estou querendo dizer? Por exemplo, sexta-feira foi um irmão na minha casa para eu orar por ele. Ele estava passando por uma dificuldade. E antes de chegar e encontrar o irmão, eu vindo de carro do trabalho, eu orei ao Senhor e falei: Senhor, revela-me, mostra-me. Eu aquietei a minha alma e busquei ouvir de Deus o que aquele irmão tinha antes de conversar com ele. Deus me mostrou, é o emprego dele. Ora pelo emprego dele, repreende o emprego. É lá que está a fonte do problema que ele está vivendo. E quando cheguei, comecei a falar sobre o emprego do irmão, o irmão começou a falar: é exatamente isso, meu pai. É isso mesmo. Deus me revelou antes de chegar e falar com o irmão. Isso tem acontecido. Palavra de conhecimento, pastor Paulinho, Paulo Itajaí, acabou de falar aqui nesta tarde, estava dormindo, teve um sonho. Eu quero dizer que Deus está levantando ativos, profetas ativos na obra dele. E esse mover é para esta igreja, é este tempo. Porque Deus tem sede, amém? E eu estava dizendo, não sei como pude viver algum tempo sem esse mover profético. Pouco tempo, um vizinho meu faleceu. Na verdade, ele não é mais vizinho, porque eu mudei de lá. Então, ele era vizinho, eu morei 4 anos lá naquele prédio, e ele faleceu agora há pouco tempo, eu já não moro mais lá. Mas ele ficou doente, ele faleceu, e eu, toda vez que fecho os olhos e lembro dele, eu penso: meu Deus, quantas vezes eu desci no elevador com aquele rapaz, com aquele jovem. Quantas vezes eu cheguei de carro tarde da noite, 11 horas da noite, ele estava lá na garagem mexendo no carro dele. E eu cumprimentei e subi no elevador e não falei nada com ele. Ele amava aquele carro, ele vivia lá. Quantas oportunidades eu tive com ele, só eu e ele, sozinho. Mas eu não me deixei ser usado por Deus na vida daquele rapaz. Porque eu estava vivendo um tempo em que eu não estava ouvindo a Deus profeticamente. Amém, meus irmãos? Não estava buscando isso. E Deus não me culpa por isso. Mas se são poucos os obreiros, eu quero ser um obreiro porreta.
Eu quero ser usado por Deus. E eu comecei a orar: Deus, usa-me. Usa-me na vida de pessoas. Senhor, eu quero ajudar pessoas. E Deus gostou da minha oração, porque Ele tem mandado. Ele tem mandado tanta gente, é óbvio que Ele ia gostar, porque é o segundo mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti. E eu orei por isso e começou a aparecer irmãs com problema de relacionamento, irmãos com ansiedade, irmãos com... até a professora de inglês, eu e a Aline, a gente tem aula de inglês lá em casa, a professora começou aí no meio da aula a falar que ela precisa de ajuda. Então, irmãos, tomem cuidado quando orarem, amém? Porque Deus escuta a tua oração. Deus ouve a tua oração, porque Ele quer te usar. Porque Deus tem sede por transformar vidas. Eu estava lendo um livro esse tempo, e o autor falava sobre o momento que Jesus estava sendo crucificado na cruz e teve sede. E ele começou a contextualizar e dizer que a sede de Jesus naquele momento não era só sede de água. Jesus estava com sede física, sim. Até o soldado deu vinagre para ele, lembra disso? Mas a sede de Jesus não era só sede de água. Jesus veio à terra e Ele se humilhou e chegou até a cruz porque Ele tinha sede de transformar as nossas vidas. Jesus tinha sede de transformar para as nossas vidas, e a notícia que eu tenho para você é que esta sede continua até hoje. Porque Ele tem sede de transformar vidas, porque esta é a sede de Jesus, porque Ele não teve limites para transformar famílias. Essa é a razão, é o projeto dele. Quando Ele foi, Ele falou: olha, fazei discípulos em todas as nações. Ele deixou essa grande comissão. Porque Ele tem sede. Mas muitas vezes, como cristãos, a gente perde a noção da urgência disso. A urgência de Deus. Mas nesta noite eu quero dizer para você, meu irmão, a coisa mais importante nesta vida são as pessoas. Depois de Deus, obviamente, mas as pessoas. Esta pregação, esta palavra, esta mensagem que estou pregando aqui nesta noite, algum tempo, algumas semanas, ou alguns dias, ninguém mais vai lembrar dela. Mas as pessoas que eu ajudar, elas nunca esquecerão de mim. Amém? O que há de mais importante são as pessoas. E Deus te colocou em lugares específicos para que você seja usado lá. Deus te plantou em lugares, muitas vezes você está reclamando daquele lugar, mas Ele quer te fazer sal e luz ali. Ele quer te usar ali. Por isso, esse primeiro ponto, a colheita é grande, mas poucos são os obreiros, não é uma verdade para a nossa casa. Quantos querem matar a sede de Jesus? Aleluia, aleluia. Mas, eu quero saber se você é crente mesmo, agora com o próximo alerta de Jesus. Ele fala assim: eis que vos mando como cordeiros em meio aos lobos. Aleluia. E lendo isso, eu comecei a pensar, é um cordeiro poderoso, é um cordeiro tipo Jesus. Ele não falou aqui, mas quando eu vejo esse texto, eu não vejo fraqueza nos discípulos. Eu não vejo a mínima fraqueza, eu vejo poder. A palavra de Deus diz que eles tinham poder para pisar em serpentes e escorpiões. A palavra de Deus diz que os demônios os obedeciam. A palavra de Deus diz que o diabo caía do céu. Meu Deus! Que cordeiros são esses? São cordeiros tipo Jesus, meu irmão. É cordeiro respaldado pelo nosso Deus, amém? É cordeiro poderoso. Mas por que Jesus escolheu a palavra cordeiro? Porque Ele escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Esse é um versículo muito forte, muito conhecido, mas muito, muito, muito real. Deus escolheu aqueles que não são, aqueles que são fracos, aqueles que acham que não podem, para confundir aqueles que podem. Estes são os cordeiros. São cordeiros, mas na verdade são sal e luz do mundo. São cordeiros e pequeninos, mas são para eles que Deus se revela. Quantas vezes Jesus disse: obrigado, Senhor, porque não revelaste essas verdades para os sábios, mas para os pequeninos.
eles são cordeiros, mas receberão por herança o céu e a terra. Que cordeiro é esse? Eu vejo o povo de Israel no Egito como escravo. Mesmo sendo escravo, o faraó com medo deles, porque eles estavam crescendo e ficando fortes. Lembra disso? Eu vejo o faraó poderoso, que aqui são os lobos, né? Poderoso, querendo matar Moisés e mandando matar todas as crianças de 2 anos. E aí Deus olha e diz, agora, faraó, já que você quer matar as crianças, você vai cuidar de Moisés lá na tua casa. Aleluia! Por que isso? Porque são cordeiros com o poder de Deus, respaldados pelo nosso Deus. São cordeiros que têm em si o poder da renúncia. Jesus não morreu na cruz porque ele era fraco, ele morreu na cruz porque ele renunciou, ele desejou, ele se entregou. E quando ele se entregou, o poder de Deus veio sobre ele e salvou a humanidade. São cordeiros que transformam o lugar onde estão. Às vezes você está no seu lugar e está pensando, meu Deus, é mais forte do que eu. Eu quero dizer para você, este faraó não pode te tocar. E mesmo se ele te tocar, ele vai te tocar para te levar para um lugar melhor de onde você está. Amém? Porque muitas vezes nós nos sentimos como cordeiros. Mas nós nos sentimos como cordeiros porque nós nos colocamos na posição de cordeiros. Porque nós temos um Deus poderoso e Ele age, na hora que Ele age, meu Deus, ninguém fica no meio. Todo mundo sai da frente, em nome de Jesus. Amém? Porque Ele vive. Nós somos cordeiros, mas Ele vive. Amém? Tem uma música que Deus me trouxe aqui agora, né? Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, aleluia, mas eu... Pode aplaudir o Senhor, amém? Oh Deus! Oh Jesus! São respaldados. A palavra de Deus que nós lemos diz que nada lhes causou mal algum. Por isso eu declaro na sua vida, nada lhes causará mal algum. Mas sabe como que o cordeiro vence as trevas? O cordeiro não vence as trevas brigando com elas, ou gritando com elas, ou discutindo com as trevas. Nós vencemos as trevas acendendo a luz. Acendendo a luz. É simples assim. Como assim, Rodrigo? Se a gente apagar as luzes aqui, a gente fica no escuro. Fica ou não fica? A gente fica nas trevas. E aí, se a gente acender as luzes, o que as trevas fazem? Vão embora. E quem é a luz, segundo a palavra de Deus? Jesus. 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 Nós vencemos as trevas com esse nome. Jesus. É simples assim, porque esse nome é poderoso. E quando nós declaramos Jesus, 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 as coisas vão sendo transformadas, porque este nome há poder. É assim quando nós vemos as conversões. A pessoa era devota de religiões falsas, sabe? Adorava demônios. E de repente ele se transforma e ele começa a adorar Jesus como um. E muitas vezes não foi por conta da argumentação ou da posição de quem estava falando com aquele irmão. Foi porque é poder de Deus. E eu quero louvar aqui também a vida do meu irmão Renato. Ele não está aqui nesta noite, mas foi ele que me ganhou para Jesus. E lembro como se fosse hoje, eu perdido e criticando a igreja. E eu lembro especificamente de um dia em que ele foi para a igreja, eu fiquei em casa. E aí quando ele voltou, ele contou que tinham roubado um som de um carro lá no estacionamento. E eu virei para ele com muita dureza e disse para ele: Renato, mas como assim? Você está adorando o Senhor? Cadê o seu Deus que não guardou os carros? Duro, duro.
Estava fazendo o papel de faraó, cheios de argumentos. Mas eu quero te dizer que a minha vida estava destruída. Eu não tinha a honra dos meus pais, eu não tinha respeito pelos meus amigos. Então eu falava coisas e mesmo sem resposta, eu achava que estava abafando, mas eu estava fundamentado em uma mentira, em falácias, em palavras. E quando entendi a verdade de Deus, eu me voltei para o Senhor e Deus começou a organizar a minha vida e transformar a minha vida. E eu entendi que Deus nos guarda e muitas vezes Ele permite que o carro seja roubado porque Ele quer tratar o nosso coração. Mas Ele nunca nos deixa na mão, nunca nos deixa abatido, nunca. Ele sempre pega na nossa mão e sempre está conosco em todas as situações. Mas eu não entendia aquilo. E mesmo que Ele me explicasse, eu não entendia. Mas Jesus fez assim. O poder de Deus transformou completamente, as escamas caíram e eu fui transformado. Amém, meus irmãos? Então quero louvar. E a terceiro alerta que Deus traz aqui nesta mensagem é: não leve bagagem. Né? Ele fala: não leve bolsa, não leve saco de viagem, não leve sandália, não leve nada. E aqui é para aqueles que acham que não têm condições de serem usados por Deus. Aqui este ponto é para você, meu irmão, que fica em dúvida ou que acha que precisa... Eu antigamente achava que precisava orar 7 horas para entrar no profético. Eu vi o Luiz Hermínio pregando e pensava: meu Deus, esse homem deve orar o dia todo. Mas nessas 2 últimas semanas, pela graça de Deus, eu percebi que não é a quantidade que eu jejuo que faz Deus me usar. Não, é pela fé. E quando eu começo a ouvir Deus e aquietar a minha alma e que tentar compreender o que Deus quer dizer comigo, e ao invés de ficar falando para Ele, Ele começa a falar conosco. E Deus, para me mostrar isso, teve um dia que eu jejuei o dia inteiro e Ele me usou 30%. Teve um dia que eu só jejuei metade do dia e Ele me usou 100%. Eu falei: meu Deus, porque não é por merecimento. E Deus disse isso: não leve bagagem. Não leva nada. O que Ele está querendo dizer? Eu proverei. Ele está chamando você, enviando os discípulos, 70 discípulos, né? E eu creio que enviou a gente também, porque lá em Mateus capítulo 28, Ele nos deu uma grande comissão, amém? E de fazer discípulos em todas as nações. Então, quando Ele nos enviou, Ele nos deu esta dica, este alerta. Meu irmão, não leve nada. Porque o Evangelho não foi feito por um professor universitário, você precisa estudar e ter uma compreensão absurda. Não! O Evangelho é poder de Deus, você não vai lá para fazer algo, você vai lá para ver o que Deus vai fazer através de você. Porque é Deus que faz. Não leve nada. Muita gente está esperando ter alguma coisa. Não, mas eu preciso. Não! Se é isso que está te prendendo, que Deus fala contigo nesta noite é: descanse no Senhor. Descanse no Senhor. Ele vai te usar do seu jeitinho. Ele não vai fazer você ser diferente e aí Ele vai te usar. Não, é do seu jeitinho. Se você é quietinho, Ele vai te usar quietinho. Se você é falador, Ele vai te usar falador. E se você é atleta, Ele vai te usar como atleta. Ele vai te usar do seu jeitinho, porque Ele colocou o seu jeitinho em você. Foi Ele que te criou. E Ele te criou por um propósito. E você precisa acreditar nesse jeitinho, porque esse jeitinho é poderoso, é de Deus. É seu. E é dele. Amém? Em nome de Jesus. Eu proverei, eu proverei. Muitas vezes a gente acha que a nossa brasa, já viu a brasa fora do Brasil, ela logo se apaga. Então, talvez alguns irmãos aqui estão achando: poxa, minha brasa está tão apagadinha, eu queria estar pegando fogo no Senhor, né? Queria estar, sabe, fogareiro e tal. Eu quero dizer alguma coisa para os irmãos: quando você vem à igreja, de fato a igreja impede que a sua brasa se apague. Mas para você pegar fogo, virar labareda, você precisa falar do amor de Jesus para outras pessoas. Você precisa, fora do seu ambiente de trabalho, qualquer lugar que você esteja, do seu jeitinho,
fazer a obra de Deus. Porque quando você faz isso, pega fogo. É como se você pegasse uma brasa e ela estivesse aqui no braseiro. Então, beleza, está quentinho, está aconchegante, está aceso, está vivo, ninguém apagou. Amém? Estamos todos aqui. Agora, para essa brasa pegar fogo, você precisa pegá-la e jogar no mato seco. Mato seco são as vidas que precisam de Jesus. Quando você pega essa brasa e joga no mato seco, meu irmão, o que acontece? Incendeia. Incendeia. Então, eu estou te respondendo, você acha que a sua brasa está acesa, mas está assim, sabe? Meu irmão, você quer acender? Joga no mato seco. Se joga para quem precisa. Tem muita gente que precisa de você. Às vezes sua filha. Mas você está tão ocupado que você não tem tempo, sabe? Tem muita gente próxima de você. Quem é o teu próximo? Antes desse texto, sabe qual texto que tem? Lucas, capítulo 9. Do bom samaritano. Quem é o teu próximo? E aí, com aquele jovem lá, meu vizinho que faleceu, eu fui como levita. Ele com problema, doente, ia morrer e eu passei direto. Por quê? Estava correndo. Quem é o teu próximo? Quantas vezes nós somos o levita? Quantas vezes nós não somos o bom samaritano? Nós precisamos olhar para o samaritano e falar, eu sou assim, eu não tenho nada, mas Deus quer me usar. Deus quer usar você, amém? Deus quer usar você. Presta atenção. Presta atenção na sua casa primeiro. Esses dias a Melissa, eu acho que eu já contei aqui, ela estava banguela e uma amiguinha falou para ela na escola dela que ela era feia porque estava sem o dente. E a gente vinha num trabalho, eu e a Aline, meu Deus, nossa, que janelinha linda. Ela amava a janelinha, botava o dedo e tal. E foi para a escola com o maior orgulho da janelinha dela. E o que ela encontrou? Uma menina que falou para ela, como você é feia, meu Deus. E ela voltou para casa e me contou assim, meio querendo chorar, sabe? E eu olhei para ela com muito amor no meu coração, sabendo o que ela estava passando, sabe? Sabendo que é uma coisa simples, depois ela nunca mais vai lembrar daquilo, é um momento incrível. Poxa, é um momento incrível, está trocando os dentes. Mas ela não compreende isso naquele momento. Ela não é tão... E aí eu abracei aquela menininha e amei, e falei que ela era linda, daquele jeito. Falei algumas coisas para ela que Deus me trouxe naquela hora e ela saiu toda feliz. Muitas vezes é dentro da nossa casa. Dentro da nossa casa. Nós precisamos buscar a sensibilidade de Deus. Amém, meus irmãos? Em nome de Jesus. Isso já fala com a próxima dica, que é não cumprimente ninguém pelo caminho. Sabe por que muitas vezes a gente não ajuda? Pensa aí, por que eu não ajudo as pessoas? Tem tanta gente precisando. Porque nós estamos ocupados. Está todo mundo ocupado. A gente passa igual o levita. Estava indo para a casa do Senhor, aleluia. Mas o mais importante não é a casa do Senhor, são as pessoas. E aí Jesus vem e fala, não cumprimente ninguém pelo caminho. Não perca o seu foco, o propósito da sua vida. Eu vim aqui nesta noite para dizer, Deus quer te usar. Mas, se não está usando ainda, é porque nós estamos correndo. Nós precisamos fazer a prioridade que Deus nos chamou para fazer. E Ele fará o resto. Não é assim que a palavra diz? Das demais coisas. Fazer em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Como isso é uma verdade? Por que você está tentando fazer as suas coisas com a força do seu braço? Nós nos perdemos quando nós começamos a tentar fazer a obra de Deus ou fazer alguma coisa do nosso jeito. Não, Deus te chamou para fazer de um jeito muito específico. E Ele está restaurando isso nesta noite, em nome de Jesus. E por fim, Deus diz, quando entrar, diga, paz esteja nesta casa. Poderá haver urgência maior?
Tem urgência maior do que a gente declarar paz? Tem algo mais importante do que paz hoje em dia? Todas as pessoas estão precisando de paz. E Deus te enviou para declarar paz sobre a casa das pessoas. Você é canal de Deus para trazer paz sobre a vida das pessoas. Consegue compreender a sua importância? Quantas pessoas tomando ansiolítico, o número de comprimidos que estão sendo tomados tem aumentado absurdamente. Mas Deus quer te usar para transformar essa realidade. E uma coisa das mais lindas que acontece no final desse texto é que Jesus olha aqueles discípulos voltando e tantas famílias sendo transformadas. E ele suspira e diz assim: não vos alegreis, porque as famílias estão sendo transformadas. Isso é importante. Mas mais importante que isso é que o teu nome está escrito lá no céu. E lá será um lugar onde não vai ter mais choro, onde não vai ter mais ranger de dente, onde não vai ter mais sofrimento. Isso é importante, mas é passageiro. Isso que você está fazendo, esse trabalho aqui é super importante, mas a sua alegria é em saber que vocês viverão num lugar onde ninguém vai sofrer mais. Então você é importante porque as pessoas não podem se suicidar. As pessoas precisam ter uma esperança e você tem essa esperança. Mas a sua mente, em todos esses problemas, em todas essas questões em que você vai ser usado, precisa estar: nós estamos aqui como estrangeiros, nós estamos indo para o céu, amém? Isto é mais importante. Mais importante do que ajudar financeiramente uma pessoa é ela saber que Jesus morreu por ela e somente através de Jesus ela pode entrar no céu. Isso é mais importante do que qualquer outra coisa. Em nome de Jesus, fique em pé no teu lugar, vamos orar. Eu quero fazer um exercício com você. Você vai fechar os teus olhos nesta hora e Deus vai te mostrar uma pessoa. Deus vai te mostrar uma, duas, talvez Ele já esteja mostrando aqui durante a palavra. Essa pessoa é uma pessoa que Deus colocou na tua vida para você ser usado, amém? Fecha os teus olhos então nesta hora. Peça ao Senhor para Ele te mostrar. E depois aquieta a tua alma. E Deus vai trazer a imagem dessa pessoa na sua mente. Agora eu quero declarar que as tuas mãos vão ser como fogo. Os teus olhos vão ser olhos de amor. A tua boca vai ser boca de profecia. O teu colo vai ser colo de aconchego. A tua mente é mente de sabedoria e de conhecimento em nome de Jesus. Você é instrumento de Deus nesta terra para aniquilar as forças satânicas que têm prendido famílias, empresas e qualquer outra coisa ao seu redor. Porque você é luz, e onde a luz chega, as trevas vão embora, em nome de Jesus. Quem pode aplaudir ao Senhor, amém? Glória a Deus! Aleluia! 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 Quero fazer um compromisso com você. Quinta-feira, se você tiver coragem, venha quinta-feira. Quinta-feira tem pegado fogo, meu irmão. Não assuste. Quando você entrar aqui, alguém tomar o microfone da mão do pastor Ibe e começar a falar, não se assuste. Porque Deus tem feito o nosso meio, amém? E Ele quer ativar todos vocês em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Thank you.